Então, essa questão aqui da prova de Barro Branco, questão de física, foi uma das questões que mais me deixou em dúvida, né? Foram 6 e das questões que tiveram foram bem fáceis, né? Mas essa aqui é uma questão que parece ser teórica, mas na verdade exige um conhecimento da fórmula, né? Então vou ler aqui. Um disco metálico de raio R tem um orifício central, né? E concêntrico de raio Rzinho, quando a temperatura é θ zero, ok? Então aqui, ó, você vê que isso é um espaço vazio, ok? O metal só é o cinza. Então, ele fala assim, ó, o aquecimento uniforme desse disco até a temperatura θ causa um aumento ΔR em seu raio R, né? Esse aquecimento causa no raio Rzinho do orifício central. Aí ele quer saber, primeiro, analisando a variação de R, né? Esse ΔR aqui, a gente sabe que a fórmula é R inicial vezes o coeficiente, né, do metal vezes a variação da temperatura, né? Ok? Aí a pessoa pensa, ah, então o ΔRzinho vai ser como, né? Aí vai ser assim também, né? Mas a pessoa pensa, mas peraí, esse Rzinho aqui é um raio menor, né? Como é que ele vai dilatar se isso é um espaço vazio, não é um metal? Isso que me deixou em dúvida, e principalmente na hora da prova, o aluno pode ficar em dúvida nisso, mas é como se considerasse que isso aqui fosse um metal também, né? Porque aqui tem metal, é rodeado de metal e vai sofrer uma dilatação também, ok? Então esse que é o ponto da questão, ou seja, analisando aqui, ó, mesmo coeficiente, ok? Mesmo coeficiente, mesmo ΔT, o que varia é o raio. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser a variação do comprimento. Ou seja, ΔR sempre vai ser maior que o ΔRzinho, nesse caso, né? Então a gente vai e marca essa letra B aqui, ok? Um aumento menor que ΔR, exato. Igual, a pessoa poderia ficar em dúvida desse aqui, ó. Aumento igual a ΔR, mas não é igual, né? A pessoa pensa que pelo seu mesmo material, seu mesmo variação de temperatura vai ser igual, mas não vai ser. Ou seja, pode cair de novo na prova. Eu vou mostrar um exemplo aqui, né? A questão já acabou, quem quiser fechar o vídeo fecha, mas eu vou mostrar algo que pode cair realmente, né? Por exemplo, a gente tem um anel, né? Aqui está o anel. Aí você vê que mesmo ele tendo uma área, a pessoa pode pensar que vai aplicar a fórmula de coeficiente não, aplicar a fórmula de dilatação superficial da área, né? Então a gente tem um raio aqui, ok? É medida linear. Se é medida linear, a gente vai aplicar ΔR é igual a R inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura, ok? A mesma coisa vale para o comprimento, né? Esse comprimento aqui, a gente pode aplicar a mesma fórmula para o comprimento. Comprimento, se ele perguntar, a gente sabe que comprimento é 2πr. A gente pode aplicar essa fórmula também no comprimento, para descobrir quanto é que o comprimento vai aumentar. Agora tem um detalhe, se a gente tem uma área assim, né, com um buraco, se a gente dilatar essa área e ela aumentar, ó, aqui é a área final, aumentou, ok? O buraco também vai aumentar. Mesmo o buraco sendo vazio, tá vendo? Aí acaba que ficando assim, ó. Isso é interessante. Eu trouxe até uma questão aqui que eu observei. Pode cair algo parecido, tá vendo? Ó, a figura mostra uma placa de alumínio retangular que contém um orifício circular em seu interior. Quando o professor, né, Renato Brito, aquece essa placa de alumínio no forno, o que ocorre, né? A massa de alumínio da chapa aumenta devido à dilatação? Falso. A massa continua a mesma. A área e o comprimento pode aumentar, mas a massa não aumenta, né? Isso é bem fácil de ver. A região A aumenta de tamanho, mas a região B diminui. Falso, muito falso. A região A diminui de tamanho, mas a B aumenta. Falso. Se está contraindo, tudo vai aumentar. A correta é essa, ó. Ambas as regiões aumentam de tamanho, porque se aquece, dilata, se congela, diminui. Então, é bom ficar ligado aqui nessas questões de dilatação, porque é certo que vai cair uma questão, é muito certo. Então, vale a pena estudar esses princípios básicos, né, da dilatação térmica. As questões de cálculo também, porque tem que se preparar, né? Caiu uma teórica no ano passado, mas esse ano pode cair uma de cálculo. Então é isso, pessoal.
Mais pra frente talvez eu grave mais dicas de dilatação, né? Eu acho um assunto interessante e bem importante.